A hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. Ninguém fica o tempo todo ganhando dinheiro, ninguém fica o tempo todo perdendo dinheiro. O importante é você estar bem posicionado e não perder a cabeça. Sem ninguém aqui, sem falar a língua, sem nada. Eles aportaram no Rio de Janeiro em 49, de um cargueiro. Vieram meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó. Meu pai com uma mão na frente e outra atrás. 3 anos depois... Eu tenho origem, pai e mãe, origem judaica, né? Meus pais fugiram da guerra, são imigrantes judeus húngaros, né? Eu peguei muito da cultura deles. E a cultura do meu pai sempre foi, por ter vivido essa coisa de ter que sair do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua terra, e migrou para o Brasil, por acaso. E ele estava tentando entrar nos Estados Unidos depois da guerra. Quando os russos entraram, que a cortina de ferro se formou, muitas pessoas dos países do tal leste europeu que se formou, queriam fugir, porque não queriam ficar. Chega, já sobrevivemos ao nazismo, agora guerra mundial, agora o comunismo, não dá, né? Meu pai sempre foi um cara empresário, já tinha a construtora dele e tal, então ele fugiu, passar 6 meses em Paris, ele saiu com roupa do corpo. Ele subornou um soldado russo para levar ele, a minha mãe e a minha irmã mais velha, que já era nascida, embaixo de uma lona de caminhão, para Viena. Sabe que a Hungria e a Áustria são muito próximas. E ele levou eles num caminhão e meu pai rasgou uma revista antiga da época e não falou nada para ele. Ele falou, tem um código, você vai voltar com o o irmão do meu pai ficou lá, e você vai voltar e se você trouxer o código, metade do dinheiro eu te dou agora e metade, porque senão o cara matava ele, vai arriscar uma corte marcial. Sim. Um soldado levando pessoas para fora, as fronteiras estavam todas fechadas. E aí eles foram para lá, ficaram em Paris, financiado por um tio rico deles que estava nos Estados Unidos, emprestou uma grana para ele na época para ele ficar lá e ele ficou esperando o visto americano. Os Estados Unidos fechou as fronteiras. Milhões de europeus querendo vir, gente do mundo todo querendo imigrar e fazer, né, na terra da oportunidade, que era a América, etc. Ele não conseguiu o visto. E ele estava em Paris andando na Champs-Élysées, foi numa rua lateral assim, de repente ele vê uma fila de gente assim. Aí ele olha lá, um cara gritando, engenheiros, arquitetos, médicos, estavam selecionando gente com qualificação para ganhar visto para um país chamado Brasil, que meu pai não sabia nem onde era. E ele entrou nessa fila, pegou um visto pro Brasil e falou, minha mãe, é lá que nós vamos. Pelo menos é nas Américas também, né? Vamos para lá, entrar num cargueiro e aportaram aqui em 1949. Sem ninguém aqui, sem falar a língua, sem nada. Eles aportaram no Rio de Janeiro em 49, de um cargueiro. Vieram meu pai, minha mãe, a minha irmã e minha avó. Meu pai com uma mão na frente e outra atrás. 3 anos depois, em 51, ele já tinha uma construtora, já era sócio do futuro governador do estado, Lucas Garcês, na época. Engenheiro super esperto, húngaro super charmoso. Meu pai era um cara muito competente. Chegou a ter uma grande construtora de obras pesadas. E construiu Brasília, o Congresso Nacional, onde está aquele povo, ele construiu. Então eu acompanhei muito essa cabeça dele, esse instinto de sobrevivência, esses cuidados extras que se toma, às vezes essa desconfiança de tomar cuidado e não confiar tanto. Ele achava todo mundo malandro, então ele tinha sempre encostado na parede para não tomar o que não queria. Então, mas eu olhava muito isso nele. E esse fato dele ter, aos 30 anos de idade, ter em um país onde ele nem falava língua, ter que refazer a vida dele inteira com a mão na frente e outra atrás, começando do nada, no ambiente hostil até, porque para um húngaro que falava húngaro, ir para o Brasil e dar certo aqui. E eu tive uma infância muito confortável graças à competência desse charmosão que chamava Jano Justo. Por que eu estou contando isso em relação à sua pergunta? Porque para quem saiu enxotado praticamente pela situação da sua terra, fica muito difícil criar raízes e acreditar que você está seguro, né? Tanto que na Revolução de 64, a gente ficou fora 4 meses do Brasil. Meu pai levou a família, falou, eu não quero passar por outra coisa aqui, estou fora, né? Então ele saiu, depois voltamos, apesar da ditadura militar, mas que já estava estabilizado o assunto, não entrou o comunismo no Brasil, porque ele estava com medo na época, e aí ele voltou. Mas então, a orientação dele sempre foi liquidez, porque quando você tem ativos líquidos, você se movimenta melhor. O ativo imóvel e outros tipos de ativos ilíquidos, empresa, etc., você tem muito mais dificuldade para, se você precisar se livrar dele, você não vai conseguir. Então, meu pai sempre foi muito para liquidez, diferente da colônia árabe, por exemplo, que é escritura, né? Interessa para eles é tijolo, né? Então, escritura. Você está num país que se virasse uma Venezuela, se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise, pois que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros, né? Então, liquidez era a primeira orientação. Segunda orientação do meu pai, não acreditar na moeda, porque a moeda húngara despencou, morreu, e ele perdeu muito dos investimentos que ele tinha, então, moeda forte. Eu fiquei com isso na cabeça a vida toda, né? Tanto que 70% da minha liquidez hoje está em dólar nos Estados Unidos. Não porque eu queira sair do Brasil, eu amo meu país. O meu patrimônio imobiliário, meu patrimônio de negócios, quanto vale minhas empresas e meus investimentos em reais, estão aqui também, óbvio, né? Eu estou no Brasil, acredito, visto, crio empresa, dou empregos, faço isso a vida toda, faz quase 5 décadas. Mas na liquidez, 70% eu deixo fora e aplico fora. Inclusive os investimentos globais são mais sofisticados, as oportunidades de investimento são maiores, né? Então, essa é a cabeça, né? Que eu aprendi com meu pai e mantive, né? De liquidez e também moeda forte para te proteger. A hora da crise
é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. O que você pode dizer assim, estou valendo menos, porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou do qualquer empresa, ou da Ambev, está valendo menos nesse momento, mas são boas empresas, eu acredito nela. Espera, calma, não sai fora. Mania das pessoas, né? Quer dizer, baixou, sai fora, aí realizou o prejuízo. Enquanto você não realizou o prejuízo, se você tem um bom papel, se você tem um investimento numa empresa sólida e tal, é só uma questão de tempo. O retorno do investimento em bons negócios vem com o tempo. Sim. Ninguém fica o tempo todo ganhando dinheiro, ninguém fica o tempo todo perdendo dinheiro. O mundo e a vida e as finanças, tanto quanto em qualquer setor, são de fluxo e refluxo. A coisa acontece dependendo de uma série de aspectos que impactam aquele investimento ou não, e a coisa vai voltar uma hora. O importante é você estar bem posicionado e não perder a cabeça. Porque assim você sai fora na hora errada, aí você compra na hora errada também, você compra quando tá caro e vende quando tá barato. Quer dizer, é a regra de ouro para você te perder, né, no teu investimento. O Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim: meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. Se a empresa é boa, um dia volta. Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu, como investidor, sempre penso assim: como equilibrar as coisas? Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, o cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, essas coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor.